Então, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, a fim de que possamos meditar nela, e assim eu vos convido a abrir a palavra de Deus, logo no primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, livro dos começos, e nós vamos ao capítulo de número 3. Peço que a igreja, assim que localizar esse texto, possa colocar-se de pé, a fim de que possamos atentamente e de forma reverente ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a leitura do texto em que juntos nós iremos meditar nessa noite. Vou estar lendo do verso de número 1 ao verso de número 8. E em seguida nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, misericórdia e direção. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eterno e soberano Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, dar graças ao Pai amado por tudo quanto o Senhor já nos permitiu durante este dia, pelo Teu zelo, ó Deus, pela Tua fidelidade e pela oportunidade rica e preciosa de estarmos neste instante, como igreja do Senhor, reunidos em Tua casa, ó Pai, para juntos cantar louvores ao Senhor, dirigir a Ti, ó Deus, as nossas orações, assim como já fizemos e assim como estamos fazendo nesse momento, e de uma forma muito especial nós queremos bendizer o Teu santo nome, Te louvar pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra e por termos a oportunidade, ó Deus, de nesse instante estarmos sendo instruídos pelo Senhor à luz da Tua palavra e conforme, ó Deus, a ministração do Teu Espírito Santo. Que nessa noite, ó Deus amado, o Senhor possa estar edificando a Tua igreja, de conformidade, ó Deus, com Tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras, que é a Tua revelação especial para os homens. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, é assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Queridos, eu gostaria de, nesta noite,
caminhar com os irmãos pelas Sagradas Escrituras na perspectiva do que nos é informado de uma forma tão especial e tão particular, já a partir deste livro, a partir do livro de Gênesis, o livro dos começos. E eu quero justamente, ou pretendo fazer isso, tendo em vista, e peço que os irmãos possam estar trazendo sempre em sua mente, não apenas o texto que nós lemos, Gênesis, capítulo de número 3, versos de 1 a 8, mas também todos os seus versículos e capítulos anteriores, com uma ênfase bem destacada para o versículo 27 do capítulo 1, quando Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, irmãos, eu gostaria de iniciar, para que ao final nós pudéssemos trazer uma palavra de exortação à igreja do Senhor, demonstrando os quadros que nos são apresentados por intermédio desses textos. Gênesis capítulo 1 e 2, um quadro. E Gênesis capítulo 3, até onde nós finalizamos o segundo quadro. E a ideia maior é que nós possamos sempre estar analisando um e outro quadro, para, ao final, podermos extrair alguma aplicação para as nossas vidas. Então, queridos, no capítulo número 1, ou a partir dele, o Senhor Deus, ele vai se apresentar no cenário, por assim dizer, como aquele que se posiciona diante do caos e fala para dentro desse caos, trazendo ordem, trazendo de volta a beleza e a harmonia. E nós podemos entender e perceber e concluir dessa forma, a partir da leitura que nós possamos fazer do capítulo 1, principalmente, mas também do capítulo 2. Os irmãos conhecem um pouco essa história, certamente já leram várias vezes, mas para trazer alguns elementos de convicção neste momento, a esse respeito, eu gostaria de ler pelo menos alguns desses versículos. O capítulo 1, em seu verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso de número 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, não existia forma na terra, não existia beleza, não existia harmonia. Mas Deus se posiciona diante desse caos e, verso de número 3, disse Deus. Portanto, Deus fala para esse caos, a fim de trazer harmonia e beleza. Então, ele disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E assim sucessivamente, até o 6º dia, quando, após as suas obras de criação, ele então
faz o homem. O verso de número 26 desse capítulo 1, que já vai iniciando a narrativa do sexto dia, na sequência de todas as suas obras da criação. A palavra do Senhor diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27 é exatamente a concretização dessa vontade. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, queridos, a primeira indagação que nós fazemos nessa noite é a respeito de que percepção nós temos de que, de fato, carregamos consigo a imagem e a semelhança de Deus. E, ainda mais, qual o propósito de nós termos sido criados dessa forma? E poderíamos ainda ir mais além e perguntarmos se de fato nós estamos vivendo conforme aquele que contém na sua própria essência a imagem e a semelhança de Deus. Então, primeiro, nós precisamos ter uma ideia, e certamente os irmãos têm uma ideia, por mais vaga e por mais superficial que seja, do que é possuir na sua essência a imagem e a semelhança de Deus, para que a partir daí a gente possa entender qual o objetivo de termos sido feito assim, e depois, é claro, podermos, na exortação, refletirmos se nós estamos vivendo dessa forma. Portanto, queridos, no verso de número 27, já existem alguns elementos que vão indicar essa essência que o homem carrega sobre si, no sentido do propósito de Deus em assim fazê-lo. Nesse versículo, meus amados irmãos, a palavra hebraica que está utilizada, e aqui é traduzida para o nosso português como homem, tem o significado, tem o propósito de apontar para aquele que se lembra. E quando a gente para analisar os nomes conforme eles eram colocados, sobretudo à luz do Antigo Testamento, nós vamos perceber que quando se dava o nome a alguém, muito do seu caráter e da sua personalidade estavam ali implícito. Era o desejo dos seus pais de que aquela pessoa, aquela criança, de fato, quando adulta, pudesse realmente externar diante da sociedade, através do seu caráter e da sua personalidade, aquilo que fora colocado como nome. Então, queridos, quando nós paramos para observar a posição e a condição que o homem fora colocado diante da criação de Deus, quando nós entendemos que ele tinha por função guardar e cuidar da criação de Deus, e especificamente do jardim para o qual fora feito para suprir as suas necessidades, nós vamos entender que na execução dessa tarefa,
na lida e no trato que o homem deveria ter com todas as coisas criadas, inclusive com os seus relacionamentos, seja com os seus semelhantes, seja com o próprio Deus. Algo dessa essência, imagem e semelhança, havia de ser cumprido com base, assim, especificamente ou especialmente a partir da sua lembrança. Então, isso é muito interessante, irmãos, porque quando a gente entende que o homem deveria ter o domínio sobre todas as coisas criadas, era de se esperar que quando Deus fosse se relacionar ao homem e atribuir-lhe uma palavra como significado da sua essência, ele pudesse utilizar uma palavra que significasse, por exemplo, aquele que foi feito para liderar, aquele que é extremamente forte, mas, estranhamente para nós, Deus usa uma palavra que tem como significado aquele que se lembra. E isso nos faz imaginar duas coisas. Se a essência do nosso nome e, portanto, do nosso ser aponta nessa direção, então nós temos, por um lado, do que nos lembrarmos. E, por outro lado, nós devemos ter uma razão para nos lembrarmos. No sentido de responder à primeira pergunta, nós precisamos olhar para o contexto e entender que o cenário aqui era de criação, era de manifestação de poder, mas não apenas isso. A gente pode entender perfeitamente que Adão, por exemplo, ele conheceu muito do caráter de Deus. Seja na sua força e no seu poder, a partir das coisas que foram criadas. Mas Adão também pôde conhecer muito, a partir dessa comunhão que ele tinha com Deus. Pois a palavra nos informa que Deus se revelava pela viração do dia e conversava com ele. Mas, pelas próprias particularidades daquilo que foi criado, Adão, com toda certeza, não apenas pôde ser testemunha muito próxima desse poder de Deus, mas também de todos os demais atributos que Deus possuía. Dentro daquilo que ele revelou, no sentido de suprir todas as suas necessidades, desde a alimentação, que é de fato o extremamente básico para a sobrevivência, criando realmente todas as coisas, deixando material para o seu mantimento, cuidando verdadeiramente dele em todos os seus detalhes. Ele pôde testemunhar do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da maneira como Deus supria-o em todas as suas necessidades, inclusive revelando-se pessoalmente para ele, e suprindo também essa carência de Deus, trabalhando sempre esse lado espiritual. E, por fim, diante das análises que o próprio Deus fazia a respeito das coisas que havia criado, ele olha para o homem, diante de tudo aquilo que ele já havia criado, e como se isso fosse pouco, ele agora diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora.
E aí os irmãos conhecem também essa particularidade da revelação, e Deus cria a mulher da costela de Adão. Portanto, Deus lançou um olhar completo e absoluto, no sentido de suprir todas as necessidades desse homem. Portanto, Adão não só conhecia Deus pela sua força e poder criador, mas também pelos demais atributos que ele tinha, sobretudo da sua vontade e do zelo. Ele sabia qual a vontade que Deus tinha para a sua vida, no sentido de que ele, agora, devesse, como imagem e semelhança de Deus, guardar e proteger a criação. Então, queridos, certamente ele precisava lembrar-se de todas essas coisas. O cenário é de criação e de revelação de Deus. Portanto, Adão tinha por obrigação estar sempre trazendo isso tudo à sua mente, para que ele pudesse, de fato, a partir daí, exercer diante de toda a criação essa guarda e esse cuidado, manifestando a imagem e a semelhança de Deus. Agora, o objetivo, na tentativa de responder também essa segunda questão, ele precisava exatamente ter essa recordação como um ponto de referência para que ele pudesse exercer essa atribuição que lhe fora confiada. Como ele iria guardar, como ele iria proteger, como ele iria cuidar, como ele iria se relacionar com toda a criação, inclusive com os seus semelhantes, tendo esse referencial. Por isso que, já no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma lembrança ou uma exortação aos religiosos daquela época, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, Deus sempre foi o referencial. Adão, ele não apenas representava de forma federativa a raça humana, mas diante da criação, ele também representava a Deus, como aquele que havia sido criado, sua imagem e semelhança, e aquele que deveria, por assim dizer, ser um vice-gerente de toda a criação. Ou seja, eles tinham a obrigação de zelar, de cuidar e de proteger, de forma tal que toda a ordem trazida por Deus para o caos que a terra se encontrava pudesse ser mantido em todo o tempo. Então, diante disso, nós vamos para o segundo quadro, que começa a partir do capítulo 3 e se constitui inicialmente nos versículos que nós lemos. O cenário aqui, queridos, ele é também de caos. A serpente, por assim dizer, naquela época ela era usada como símbolo de caos. E tanto é que nós sabemos que essa serpente, de fato, está posta como aquele que se coloca como opositor de Deus. Ou seja,
nas próprias atividades que até aqui foram narradas, onde Deus se posiciona frente ao caos e fala trazendo ordem, a serpente agora se posiciona na intenção justamente de trazer a desordem para o caos que havia sido estabelecido. E Adão e Eva estavam postos para cuidar desta manutenção. Então, é desta forma que nós queremos que os irmãos olhem para esse texto, porque dele nós devemos compreender que Adão e Eva tinham essa obrigação de, assim como Deus, se posicionarem agora também diante de um caos e falarem para dentro dele, mantendo essa ordem, a ordem que fora estabelecida na criação. É claro que guardada as devidas proporções. Adão não ia mais agora dizer que houvesse alguma coisa e aquilo iria ser criado, mas ele tinha a obrigação de cuidar e de manter e de guardar as obras da criação. Então, é dessa forma e diante dessa responsabilidade que nós podemos enxergar a serpente se aproximando, a serpente iniciando um diálogo, primeiramente com Eva, e questionando ou procurando deturpar algumas ordens, algumas palavras que Deus havia dito, na clara intenção de fazê-los, como de fato fez, eles ao final desobedecerem, porque Adão principalmente sabia exatamente a vontade de Deus para as suas vidas, sabia que tudo estava ali à sua disposição, que lhe era lícito provar de todas as coisas, mas sabia exatamente também qual era a única restrição que Deus havia feito e qual o limite que ele havia colocado para que eles observassem. Mas Adão parece que, ao invés de se lembrar de Deus, conforme era a sua essência, e exercer a sua, ou melhor, a imagem e semelhança de Deus posta nele, parece que Adão simplesmente, como a gente diz num adágio popular, cola as placas. Ele fica completamente inerte e assiste, como nós já dissemos, a serpente se aproximar, envolver Eva, distorcer as ordens de Deus. Ele assiste a Eva dar os primeiros passos na direção da árvore. Ele assiste ela estender a mão e extrair o fruto. Ele assiste Eva comer do fruto. E como se isso fosse pouco, ele continua inerte e passivo, ao ponto de Eva voltar-se para ele, oferecer o fruto, e ele também condescender nessa mesma prática, comendo o fruto e passando por cima das determinações e dos limites que Deus havia estabelecido. Então, queridos, que nós fomos criados para nos lembrarmos, fica muito claro a partir dessa visão. Mas se nós olharmos para os demais livros das Escrituras, eles vão ser constituídos inúmeras vezes de uma demonstração, muitas vezes até repetidas, daquilo que Deus iniciou a fazer e continuou a fazer no decurso do tempo. Se a gente parar para
analisar alguns detalhes que aconteciam, por exemplo, na vida do povo de Deus, no Antigo Testamento, quando eles se reuniam para adorar de maneira coletiva, de maneira comunitária, a esse Deus, nós vamos perceber que, mesmo nesses momentos, era comum que eles tivessem o seu momento de oração, que ali houvesse a leitura da palavra e a explicação, ou o estudo da palavra, ou a pregação, mas era comum que, em algum momento, algum dos líderes ali presente se levantassem e começassem a contar a história de Deus e do relacionamento dele com os seus antepassados, com aquelas pessoas mais antigas, com os seus ascendentes, com os seus pais, com os mais antigos. Era comum que alguém fizesse isso, justamente na intenção de manter aquelas novas gerações lembradas acerca das bondades que Deus havia feito no passado, na história daquele povo ao qual ele escolheu. Deuteronômio, capítulo de número 4, versos de número 9 e 10. Moisés exorta então o povo à obediência. E nesses versículos nos é dito o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças, veja, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças, versos 10 novamente, do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Portanto, em várias passagens das Escrituras, nós vamos sempre encontrar determinações de Deus ao seu povo, no sentido de se lembrar. E isso tem a ver exatamente com este fato inicial, colocado lá em Gênesis, quando o homem, na sua essência, fora criado para lembrar-se de Deus e agir como imagem e semelhança dele, refletindo a sua imagem para dentro do caos. Porque o capítulo 3, que nós iniciamos a leitura, vai mostrar que o caos não foi extinto, ele não foi retirado da vida do ser humano. Ou será que a aparição da serpente pegou Deus de surpresa? Será que esse caos que estava sendo instalado a partir daqui contrariou e frustrou os planos de Deus? Não, irmãos. A conclusão é que o homem, como aquele que foi criado para lembrar-se, como aquele que fora posto diante da criação para refletir a imagem e semelhança de Deus, deveria administrar todos os caos que porventura quisessem se levantar e influenciar nessa ordem criada. Insisto, de maneira proporcional às suas estruturas. Ele não tinha que estar criando mais nada, mas ele tinha que estar mantendo. Adão só precisava lembrar-se do Senhor e agir a partir dessa lembrança,
a partir daquilo que ele conhecia do caráter de Deus, a fim de apaziguar, a fim de trazer realmente esta ordem, a fim de trazer essa correção a qualquer perturbação que viesse a surgir, seja nas coisas inanimadas, seja com relação aos animais, aí fauna e flora, e também, e principalmente com relação aos homens, pois eles tinham também esse mandato de juntar-se nessa instituição homem e mulher como uma só carne, e aí procriar, multiplicar-se e encher a terra. Então, nesses relacionamentos, tudo seria resolvido a partir desse posicionamento de Deus, no sentido de falar e trazer ordem, falar e proteger e zelar. Pois algumas palavras que nos é dito quando é falado que o homem precisa realmente dominar sobre a sua criação, pode surgir a nossa indagação. Bom, se o homem precisa dominar, então vamos dominar, vamos fazer, vamos criar armas, né? Vamos dominar até mesmo sobre outros homens, vamos criar aparatos que nos garantam realmente essa supremacia. Mas Deus estabelece o limite e estabelece como que ele deveria cuidar dessa criação e manter essa ordem. Não era por imposição de força, mas era a partir de suas lembranças e recordações do próprio Deus. Mas o fato, querido, é que dessa narrativa, que nos informa que a serpente conseguiu o seu intento, e diante dessa atitude completamente inerte e passiva de Adão, nós podemos dizer que aquele que fora criado para lembrar-se, esqueceu-se de Deus. Esqueceu-se de Deus. E, portanto, o caos se instalou. Se você começar a ler as Escrituras a partir de Gênesis 3, a partir deste momento, o momento em que o pecado entra no mundo, você vai perceber toda a influência desse ato. A partir do capítulo de número 4, nós vamos se deparar logo com o primeiro homicídio, ocorrido no contexto da família, entre os dois irmãos, por conta justamente da sua forma de adoração. Não foi por qualquer outra coisa. Foi a partir da sua vida e do seu estilo de cada um de adorar a Deus. Se a gente for mais adiante, capítulo de número 6, no versículo 5 nos é dito o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E daí por diante, irmãos, é sempre um caos chamando outro caos. E isso aponta justamente, por um lado, para a realidade do caos, no sentido da sua existência na vida do ser humano. Porque esse caos, queridos, está espalhado por todos os cantos e está muito exposto diante de nós. Não existe uma só área da nossa vida que a gente olhe e veja a perfeição que fora posta no ato criador de Deus. Tudo vai estar afetado. Pode analisar, a partir da sua vida pessoal, a partir da vida pessoal do homem,
Eu digo isso do homem e da mulher, porque ambos tinham essa capacidade de serem criados imagem e semelhança de Deus. Nós, humanos, fomos assim feitos. Mas o fato é que Adão esqueceu-se de Deus. E isso, irmãos, é grave, conforme as pessoas têm dito hoje, né, na atualidade, tem um jargão que diante de uma situação e o outro se vira assim e diz, é grave, não é? Então, se isso, irmãos, de fato é verdadeiro, isso é muito grave, porque isso é a raiz do problema. É o fato de nos esquecermos de Deus. Se você vai analisar a história do povo de Israel, você vai ver que quando Deus realmente levanta Moisés para resgatar o seu povo da escravidão do Egito, você vai ver como que Deus se manifesta com relação às suas obras de poder. Não foi gratuitamente que Faraó permitiu que o seu povo saísse em liberdade. Os irmãos conhecem a história e sabem como e quantas vezes Deus teve que intervir na história e de que maneira, e usando de poder para que finalmente Faraó pudesse permitir que o povo saísse daquela condição. Se a gente for continuar a nossa análise, nós vamos perceber que durante toda a trajetória que eles fizeram, desde o momento que foram postos em liberdade, até adentrarem na terra prometida, o quanto Deus continuou cuidando desse povo. Ele não apenas os libertou com grande poder, com braço forte, mas cuidou do seu povo o tempo inteiro, nos mínimos detalhes, por exemplo, mandando uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, providenciando alimentação, providenciando água, providenciando livramentos, dando vitórias sobre os seus inimigos por onde eles passavam. Mas, se você parar para analisar a narrativa que fala do momento em que eles tiveram a permissão de Faraó para deixar o Egito, e que eles cruzam o Mar Vermelho, onde Deus, mais uma vez, ali intervém de forma grandiosa, e eles passam ali a pé seco. Logo em seguida, nós somos informados de que, em um certo momento, quando o líder subia ao monte para conversar com Deus, durante esse tempo, durante o tempo do seu retorno, o povo levanta-se em desobediência a Deus e tem a intenção e faz realmente, concretiza, a confecção de um bezerro de ouro para adorá-los. E quando nós lemos isso, irmãos, a gente fica de um jeito, como é que esse povo que viveu essa experiência, que viu com os seus olhos, foram testemunhas oculares, foi a geração mesmo que recebeu, que conviveu ali com tudo isso, com todas essas lembranças, muito recentes na sua vida, de repente, de uma forma tão brusca e tão instantânea, tão rápida, esquecem-se de Deus e se voltam para a construção de outros altares para adorar outros deuses. E isso é extremamente grave, queridos, porque isso não é um lapso de memória. Isso não é um simples esquecimento.
Isso tem um cunho proposital da parte do homem. Isso fica claro, queridos, com a ilustração do aparelho telefônico. Por exemplo, eu não vou poder falar com a irmã Leia por um mesmo aparelho telefônico se ela estiver na linha com Vanessa. E assim por diante. A gente não vai conseguir ocupar essa linha, não vai existir comunicação, não vai existir relacionamento. E é por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda em uma de suas cartas no que nós devemos pensar. Se a nossa mente, queridos, ela estiver, de fato, ocupada com Deus, nessa firme lembrança para a qual fomos criados, nós não iremos incorrer, nós não iremos ser tomados em nossa atenção por outras coisas que se apresentem querendo ocupar esse lugar de primazia nas nossas vidas. Isso acontece, e para que isso aconteça, a nossa mente precisa estar vazia. E mesmo de uma forma inconsciente, nós precisamos decidir deixar Deus fora do nosso pensamento. Porque, do contrário, nós não seríamos arrebatados por maus pensamentos e por qualquer outra influência que viesse nos desencaminhar do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o fato, queridos, que a princípio pode nos causar estarrecimento, quando olhamos para o povo de Deus e os vemos dessa forma, no Antigo Testamento, isso cai por terra, meu irmão, quando nós olhamos para as nossas vidas, ou quem dentre nós, independente do tempo de caminhada cristã que tenha, não fora testemunho de como Deus agiu com graça e com poder, com misericórdia e com bondade nas nossas vidas, como Ele nos libertou, não do Egito físico, mas do cativeiro do pecado, de como Ele cuida das nossas vidas, de como Ele nos atende e nos supre em todas as nossas necessidades. Mas o fato, queridos, é que mesmo vivenciando essa mesma realidade, porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele não sofre sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós, queridos, de igual forma, temos nos esquecido de Deus. E o resultado está posto diante dos nossos olhos. O caos sempre se instalando. É como se a gente estivesse viajando num mar ou num rio, em uma embarcação furada, onde de repente, em alto mar, nós percebêssemos que ela apresentava um certo trinco, uma certa rachadura, e a gente não tivesse exatamente com o que consertar, e nós tentássemos botar uma das nossas mãos ali, e de repente a gente conseguisse enxergar uma outra fissura, e a gente coloca a outra mão, e assim por diante, e a gente sai querendo fazer malabarismo, contorcionismo para tentar, com base nas nossas forças, suprir essas deficiências, mas enquanto mais a gente tenta, com base nas nossas forças, mais o caos se instala. E o caos, ele é presente nas nossas vidas, sim. Cada um de nós aqui temos
que atravessar situações dessa natureza. Quem sabe o seu caos seja o seu filho rebelde. Talvez o seu caos seja a universidade que está próxima. E você não vê uma luz, você não consegue imaginar-se capaz de ocupar uma determinada vaga. Talvez o seu caos seja a lida com uma enfermidade, seja uma depressão, seja sua ou de alguém da sua família, seja um problema financeiro. O fato, queridos, é que, de alguma maneira, esse caos encontra-se instalado nas nossas vidas, e o próprio Senhor Jesus Cristo já nos adverte com relação a isso. Ele diz que na vida nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. E embora, queridos, ele não seja específico no que a gente deve fazer, no sentido de nos entregar uma receita pronta, os 3 passos para o sucesso. Faça isso e mais aquilo, e tudo vai se resolver. Embora ele não proceda dessa forma, mas ao longo da sua palavra, princípios eternos são expostos para que a gente possa usá-los como ferramentas para a administração dos caos que se instalam na nossa vida. Pode ser o seu materialismo, pode ser a sua vontade, o seu desejo de ter as coisas, pode ser o excesso de trabalho, pode ser os maus pensamentos, pode ser que você seja aquele que não pode se colocar diante de um computador com internet, porque você começa realmente a rebuscar e a sofrer influências. E daí por diante, esse caos é real, ele é verdadeiro e concreto em nossas vidas. E nós temos perdido esse jogo, essa batalha, muitas vezes, porque nos esquecemos de Deus. Temos andado com a nossa mente ocupada. A igreja do Senhor tem ocupado a sua mente com todas as coisas, menos com Deus. Se a gente for fazer uma pesquisa, irmãos, a respeito da leitura das Escrituras, e a gente for de casa em casa fazer esse levantamento de que quantidade as pessoas leem a palavra de Deus diariamente, nós vamos, de fato, ser surpreendidos de uma forma muito negativa com esse resultado. Agora, se a leitura da palavra é desse jeito, agora você imagine, por exemplo, o chamado culto doméstico. Ele é, meus irmãos, praticamente inexistente. Você chegar numa casa onde uma família esteja reunida para adorar o Senhor, meu amigo, registre esse fato se você vê. Ore por aquela família, porque esses valores que foram tão cultuados na formação da igreja e na época dos reformadores, hoje eles são praticamente inexistentes. Então, meus irmãos, com base em tudo isso que nós falamos, eu quero apenas destacar alguns princípios que nos mostram e que nos alertam para os acontecimentos que decorrem do fato de esquecermos de Deus. Primeira coisa que nos acontece diz respeito à nossa vida de adoração. Versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Essa foi a primeira atitude, aquela comunhão que existia
de Deus e Adão pela viração do dia. Isso é quebrado. A postura assumida por Adão e por Eva foi de fugirem da presença de Deus. E essa, meus irmãos, é a tendência natural do homem decaído, é fugir da presença de Deus. Se Deus não agir com sua graça sobre as nossas vidas e nos trouxer a sua presença, nós simplesmente corremos e nos afastamos cada dia mais da presença de Deus. O nosso desejo, a nossa vontade é de estarmos distantes, alheios de Deus. E quando a nossa adoração ela é quebrada, irmãos, está quebrado um princípio e aberta uma porta para o cometimento de muitos outros pecados. Eu quero que os irmãos olhem para a nossa vida de adoração, não para os momentos em que nós estamos aqui na igreja, como neste momento, por exemplo, mas olhem para a nossa vida de adoração como sendo o propósito para o qual nós existimos. Se nós lembrarmos do nosso estudo inicial do breve catecismo, na sua pergunta de número 1, ele pergunta exatamente isso: qual é o fim principal do homem? E ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E veja a base bíblica que ele nos dá. Alguns versículos apenas. Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 14, versos 7 e 8. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, esse pensamento, irmãos, e essa conclusão estava muito firme, estava muito clara para os reformadores. Eles entendiam que nós não temos uma vida dividida. A nossa vida de adoração não é apenas na igreja, mas quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não preciso me comportar como um adorador do Senhor. Eu posso agir de qualquer maneira. Eu não preciso levar isso além das portas da igreja. Eu posso ter vários estilos de vida de conformidade com o ambiente que eu estiver frequentando. Não existe vida secular de cristão. Existe vida cristã. Você é nascido de novo, você é nova criatura, você é sal e luz, aonde você estiver. É essa a visão que nós temos que ter da nossa adoração. Agora, é claro que ela está dividida, por assim dizer, já iniciando-se a partir da nossa vida pessoal. Nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus, o nosso momento de comunhão com Ele. O Senhor Jesus Cristo, mesmo na vigência do seu ministério, Ele é aquele que dá o exemplo, porque Ele veio consumar o sacrifício que seria realmente definitivo, que iria justificar o homem pecador, caído aqui no Éden. Mas, mesmo diante de toda a importância das atividades que Ele tinha para fazer, Ele era aquele que em determinados momentos se resguardava, deixava até mesmo seus discípulos e ia
orar diante do seu Pai que está no céu, ia buscar essa vida de comunhão particular. E nós precisamos, irmãos, desse momento para as nossas vidas. Isso precede, inclusive, o nosso ministério. Não há como você desempenhar uma vida de serviço a Deus, se você não tem vida com Deus. Isso começa na adoração particular, mas vai adiante, vai para a adoração familiar. O homem, ele é dotado da responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. É ele quem tem o dever, junto com a sua esposa, de instruir os filhos, de criá-los na admoestação do Senhor, de educá-los, de criá-los nesse caminho, para que quando eles velhos não venham a se desviar. Mas se nós falhamos, irmãos, na nossa adoração pessoal, Adão e Eva fugiram, ouviram a voz de Deus, fugiram para se esconder, quebrou esse vínculo de adoração. Se você vai olhar para os evangelhos, você vai encontrar lá que é procurado realmente os verdadeiros adoradores, aqueles que os adorem em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos fazer, é isso que está implícito nisso que está posto nesse versículo, quando Paulo diz: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Mas se a gente falha na nossa adoração pessoal, consequentemente, nós vamos falhar na adoração familiar. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? É uma falha também na nossa adoração comunitária. É por isso que as igrejas estão mortas. É por isso que as igrejas tem pessoas imaginando que é possível adorar a Deus no domingo à noite. E nem isso. Irmãos, essa compreensão, ela não me entra na cabeça. A nossa vida de oração, ela é permanente, independente de onde nós estejamos. Ela deve ser uma vida completamente exposta no altar do Senhor, de maneira que até mesmo os nossos pensamentos glorifiquem a Deus. E se nós falhamos na nossa adoração pessoal, se nós falhamos na nossa adoração familiar, consequentemente nós falharemos na nossa adoração pública. E ainda eu quero fazer outra divisão dentro desse tópico, que é a nossa adoração dentro da igreja, a nossa adoração comunitária no âmbito eclesiástico, mas também a nossa adoração pessoal, ou melhor, a nossa adoração a Deus na sociedade como sal e luz. É uma sequência. Se você quebrou um desses segmentos, você vai falhar. Agora, você olhe para a realidade que nós estamos atravessando. Caos instalado em todos os lugares. Se você olhar para o judiciário, você vai encontrar. Se você olhar para as instituições policiais, você vai encontrar. Se você olhar para o Ministério Público, você vai encontrar corrupção. Se você olhar para o Congresso Nacional, aí é que você vai encontrar. Agora, não é só isso. Se você olhar para a sua própria vida, quando você fura uma fila no banco, quando você deixa de pagar um imposto, quando você age dessa ou daquela maneira para tirar vantagem, quando você mente, quando você diz ao menino, para ele atender o telefone, que se for para ele dizer que ele não está. Em todas essas coisas, nós falhamos. E assim como Adão, nós estamos assistindo esse caos se instalar, se proliferar. E, de igual forma, nós continuamos em silêncio e no mais completo esquecimento de Deus. A pergunta é: onde a igreja do Senhor encontra-se diante de tudo isso que está acontecendo? Ou será que isso não tem nada a ver com as nossas vidas? E até mesmo para a nossa tristeza, nós assistimos até mesmo a igreja do Senhor envolvida
em escândalos de várias naturezas e de várias proporções. Então, queridos, primeira área da nossa vida, que nós sofremos um dano grandioso por nos esquecer de Deus, é a nossa vida de adoração. E, em segundo lugar, esquecendo-se da adoração, mas não apenas isso, nós deixamos de cumprir com a nossa responsabilidade. Nós deixamos de cumprir com a nossa responsabilidade. Eu quero que você imagine essa verdade diante do texto que nós lemos, analisando todos os 8 versículos que nós lemos do capítulo 3. E eu não vou relê-los, mas vou relembrá-los. Lembrem-se que nesses versículos nos é descrito a aparição da serpente, a conversa e o diálogo travado com Eva, o mover-se de Eva em direção ao fruto proibido, a ingestão desse fruto por ela e, posteriormente, também por Adão. Então, nos esquecemos das nossas responsabilidades, ou seja, somos omissos quanto à nossa função de falar para o caos e manter a ordem estabelecida por Deus ali. Sobretudo, de, nessa tarefa, no cumprimento dela, deixarmos de refletir a imagem e semelhança de Deus. Agora, diante de tudo isso que nós falamos, imagine como nós temos sido realmente omissos. Nós chegamos a imaginar que nós não temos absolutamente nada a ver com esse caos que está aí, instalado na vida da sociedade, e também nós achamos que não temos nada a ver com as próprias circunstâncias que nos rodeiam e que nós, vez por outra, nos vemos mergulhados nele. Não, ele chegou, eu não sei nem como é que ele chegou, e quando eu pensei que não, estava assim. O problema estava armado, o circo estava armado. Queridos, quantas vezes nós temos visto as coisas iniciarem, as coisas sinalizarem, no sentido de que não vai dar certo, no sentido de que aquilo não vai acabar bem, mas nós preferimos ficar calados. Nós preferimos deixar como está para ver como é que fica. Aí, quando a coisa já está numa proporção que só falta engolir a gente só falta ser engolido pelas circunstâncias, aí a gente vai, talvez, procurar fazer alguma coisa. E, geralmente, é aí onde a gente, em vez de consertar, muitas vezes a gente piora as coisas. Então, nós temos sido omissos, irmãos. Nós temos sido omissos na nossa vida política. A gente não sabe, o povo de Deus não tem se posicionado com decência, com visão, nos momentos políticos, partidários, por exemplo. Não tem dado o seu voto de maneira consciente. Muitas vezes nós estamos como os demais estão, procurando o benefício. Quem é que vai dar o benefício? Já ouvi até pessoas dizerem, comentando, rapaz, olha, quando a gente vai analisar os projetos, o bom era fulano. Mas o cara não solta dinheiro, rapaz. O cara não solta dinheiro. Ele não faz promessa, não promete emprego. Não vota, meu amigo, não vota. Não é?
Dentro do nosso lar, nós somos omissos. O marido tem sido omisso, a mulher tem sido omissa, os filhos têm sido omissos. Se nós tivéssemos, irmãos, a coragem e, é claro, a sensibilidade de sentarmos como família e a gente dizer com clareza onde é que você, onde é que o outro está omisso, meu irmão, aí sim, você entenderia claramente. E eu tenho certeza como durante essa fala, você está sendo confrontado com a sua omissão, e você sabe muito bem onde é que você tem sido, e eu temos sido omissos, em todos os âmbitos da nossa vida, como pessoa, como pai, como esposo, porque muitas vezes a gente acha que se nós arrumarmos o dinheiro da feira e chegar lá e colocar, pronto, está resolvido. A minha parte eu já fiz, agora é com vocês. Queridos, isso é apenas um viés, isso é apenas um item da responsabilidade do chefe de família, do homem. É apenas um item. Muitas vezes nós temos sido homens e mulheres também presentes no lar, e aí nós vamos incluir os filhos também, presentes fisicamente, mas distantes, omissos e indiferentes do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo e, sobretudo, espiritual. Esse dever está posto à luz das Escrituras no homem. Ele é o sacerdote do lar. E a palavra do Senhor é para educar os nossos filhos, para que esses filhos possam contar a outras e outras gerações, e assim essa lembrança de Deus que for estabelecida no Éden, possa se prolongar por todas as gerações. Então, queridos, é por isso que a nossa essência de mantenedor e de cuidador das coisas que foram criadas, inclusive dos nossos relacionamentos, precisa passar por uma lembrança permanente de Deus. E quando nós nos esquecemos dele, o caos se instala. Nós temos a nossa vida de adoração afetada em todos os âmbitos. A nossa vida de cumprimento da nossa tarefa se esvai e nós nos tornamos omissos diante da instalação do caos. O caos, querido, ele não chega e se apresenta na sua forma mais grandiosa. Aquele problema que é grande hoje, certamente ontem ele começou pequeno, quando com a simples advertência, com uma pequena ação, com uma pequena intervenção nossa, poderia ter sido resolvido, mas nós preferimos ficar omissos, inertes, completamente passivos, até sermos engolidos pelo problema. Uma terceira característica da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso caráter, que é grandemente afetado pelo fato de nos esquecermos de Deus, está muito próxima e muito ligada à omissão. Mas não apenas isso. Nós transferimos as nossas responsabilidades. Verso de número 12 e 13. Então disse o homem, isso quando Deus se apresenta novamente, depois deles terem comido do fruto, e faz uma série de indagação, verso de número 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão diz isso. Verso 13,
Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Eva diz: respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, não tinha nenhum culpado na história. A culpa era da serpente, a culpa era da mulher, a culpa era de Deus, porque é assim que Adão responde: foi a mulher que tu me destes. Olha só que coisa. Ela comeu do fruto e me deu e eu comi, pronto. Olha que saída. Então, queridos, essa é a parte da mensagem que eu digo que a igreja do Senhor tem se posicionado como se as coisas não passassem ou não tivessem a sua participação, desde a sua omissão, desde a transferência de suas responsabilidades como homem, como mulher, coisas que nós precisamos fazer e nós não fazemos. Nós esperamos que as pessoas façam por nós, seja no nosso exercício da nossa cidadania, a partir do nosso voto. Nós votamos mal, nós escolhemos mal, mas no momento do caos instalado, nós não temos nada a ver com isso. Então, meus irmãos, seria muito bom, e é o desejo do meu coração, de que Deus ministre ao nosso coração nesta noite, conforme Ele tem feito todas as noites de domingo, mas de uma forma especial, Ele nos faça entender realmente essa raiz do problema, porque existem muitas coisas que concorrem para o caos, mas sem sombra de dúvida, o início de tudo é quando nós nos esquecemos de Deus e, por conseguinte, deixamos de adorá-lo. Somos omissos nas nossas atribuições. A igreja, por exemplo, a gente às vezes acha que já está fazendo demais. Não, eu já estou fazendo demais, meu amigo. Né? Então, veja como nós temos falhado como igreja do Senhor, no sentido de levar adiante essa tarefa. Esse falar para dentro do caos e trazer ordem, inclui com toda certeza a nossa vida de proclamação do Evangelho. O mundo está aí em trevas, as pessoas andando completamente alheias à existência desse Deus, e a igreja do Senhor não tem feito coisa alguma para levar essa palavra adiante, para falar para dentro desse caos e trazer de fato ordem, na medida em que as pessoas reconhecerem e se submeterem a esse Deus. Mas, meus irmãos, eu não quero com isso fazê-los sair daqui cabisbaixos e simplesmente lamentando. Nem tudo está perdido. O nosso Deus não é um Deus que silencia-se diante do caos e parte em retirada, como os nossos primeiros pais. Pelo contrário, a lembrança do quadro número 1, Deus se posiciona diante do grande caos, do caos cósmico, e fala, trazendo ordem, trazendo harmonia, não como Adão e Eva fizeram. Eles fizeram exatamente o caminho oposto, o caminho contrário, falharam no cumprimento da sua tarefa. A ameaça do Senhor era séria, nós descobrimos isso. No dia que fizeres isso, certamente morrereis. Lá no Novo Testamento, o salário do pecado continua sendo a morte. Nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados.
O mundo continua mergulhado num caos, mas nem tudo está perdido. Se a gente verificar, a partir dessa leitura que nós fizemos, do capítulo 3, nós vamos encontrar, depois desse diálogo com Deus, a respeito de indagar o homem e a mulher até que eles confessem o seu pecado, a gente vai perceber que Deus pronuncia a sentença sobre cada um deles a partir da serpente. E no seu verso de número 15, do capítulo 3 ainda, ele diz, na sequência dessa fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus já se posiciona novamente diante do caos, estabelece as disciplinas e estabelece o caminho pelo qual todas as coisas iriam ser retornadas à sua perfeita ordem, anunciando a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente e triunfaria sobre todas as suas ações. O Novo Testamento, aonde o primeiro Adão falhou, Cristo apresenta-se como o segundo Adão e reverte a história. E embora nós, com base nas nossas forças, não possamos restabelecer o caos, mas aquilo que Paulo diz é muito verdadeiro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Foi para justificar esse homem pecador diante do Pai e restabelecê-lo à sua presença. De maneira que quando nós pecamos, nós não precisamos mais, como Adão e Eva, fugir da presença de Deus. Momento da nossa contrição. Leitura de 1 João, capítulo 8. Nós temos advogado diante do nosso Pai. Continuamos falhos e pecadores, mas nele podemos todas as coisas. Então, queridos, que Deus nos abençoe nesta noite e nos fortaleça em Cristo Jesus, de maneira que essa prerrogativa de Deus, que está, por assim dizer, impregnada na essência do nosso ser, que é o fato de nos lembrarmos de Deus permanentemente e de sermos seus mordomos, de sermos cuidadores daquilo que Ele criou e fez, nós possamos, com essa visão clara e definida diante dos nossos olhos, restabelecermos primeiramente o nosso altar de adoração. Eu quero que você pense como está e como anda a sua vida de adoração em todos esses aspectos, desde a sua adoração particular, aqueles momentos de comunhão a sós entre você e Deus, até aquilo que você pratica diante da sociedade, passando, é claro, pela sua vida familiar e pela sua vida comunitária de igreja. Que você possa imaginar nessa noite como você tem agido, como você tem desempenhado essa tarefa que fora confiado a você, de ser subgerente da criação e de interceder
com base nesse referencial que é o próprio Deus. E a gente vai perceber isso também no Novo Testamento, quando Paulo diz: sejam meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Portanto, ele permanece ainda sendo um modelo para as nossas vidas e para a administração da nossa vida em todos esses setores, de adoração e também de administração de caos pessoal, familiar e social. E que nós possamos, de fato, cumprir com as nossas responsabilidades, sabendo que Deus estabeleceu papéis definidos para homem, para mulher também, a partir da família. E as coisas precisam ser contempladas desta maneira. Que o Espírito Santo de Deus quiete os nossos corações e restabeleça a nossa vida a partir da nossa adoração, do exercício da nossa tarefa e da consciência da nossa responsabilidade por uma lembrança concreta, real e permanente de Deus e Cristo em nossas vidas.